É hora da política aqui no SBT Meio-Dia. Já vou conversar com o Cláudio Prisco Paraíso, o Prisco que hoje abriu o MD, falando da situação envolvendo o governador Carlos Moisés da Silva. Você que está chegando agora aqui no SBT Meio-Dia vai ter novas informações. Eu vou resumir para você, trazer aqui os detalhes. Agora, a investigação no caso dos respiradores subiu uma instância, foi para o Superior Tribunal de Justiça, porque, segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, investigações apontam uma possível participação do governador Carlos Moisés. Nós já mostramos aqui, são conversas de terceiros e não do governador, que foram encontradas em celulares daqueles que já estão sendo investigados. Bom, o governador também já se manifestou, disse que não conhece ninguém, que não teve contato com ninguém, e nós vamos agora à análise com novas informações de Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, contigo, boa tarde mais uma vez. Muito bem, Fernando. Boa tarde a todos. Olha, dando um segmento no raciocínio do início do jornal, eu diria que a gente observa hoje algumas diferenças naquilo que é o comportamento do governador. Nós percebemos ontem, assim que foi noticiado, que a investigação subia para a PGR, STJ e Polícia Federal, Moisés convocando uma coletiva presencial, respondendo às indagações dos jornalistas e se posicionando com firmeza, de forma enfática. Isso é muito bom. Ele andava enclausurado numa bolha e o governo à deriva, porque nada se dizia. Então, essa mudança já foi positiva para o Estado, considerando que trata-se do governador. Pois muito bem. Por outro lado, a gente tem a CPI funcionando. Mas a CPI tem que ser cada vez mais pragmática. Não podemos transformá-la num palanque. A CPI tem que produzir resultados que possam ser endereçados e encaminhados ou ao Ministério Público de Santa Catarina e à Polícia Civil, aqui em Santa Catarina, se eventualmente retornar para cá, ou enviar o relatório a ser aprovado para Brasília. Não é possível que nós tenhamos aí um trabalho de CPI que não resulte em absolutamente nada, porque os excessos são evidentes também. Queremos uma CPI que funcione, levante elementos que possa ajudar a Justiça, o Ministério Público, e não simplesmente que seja um palanque. Gente querendo já se aproveitar da perspectiva eleitoral, do evento político a ser realizado de renovação de mandato já em novembro, ainda em discussão pela Justiça Eleitoral. Não pode ser apenas isso. Tem que prevalecer o bom senso também na CPI. Essa aqui é a grande verdade. Outro detalhe também fundamental é o seguinte: é fundamental que voltemos a discutir a questão do combate ao coronavírus. Claro, porque senão nós ficamos só nessa questão política e o que é o principal fica em segundo plano. O principal é o governo estar funcionando bem, o setor saúde com a defesa civil engrenados, num trabalho coeso, com a participação e ajuda também dos parlamentares, pensando na sociedade e no bem-estar da sociedade, e não só para a questão política. É possível também perceber claramente a profusão dos casos de Covid-19. O coronavírus continua avançando, talvez por um período aí de exposição, diante da flexibilização, alguns excessos cometidos aqui ou ali, mas isso não é apenas aqui na Grande Florianópolis. Medidas restritivas já estão sendo imaginadas na região do Vale do Itajaí, leia-se Blumenau, no norte do estado, Joinville, sem falar lá para cima no oeste, que o quadro também é extremamente preocupante.
Agora, o fundamental de encontrar um equilíbrio entre a economia e a saúde. Por exemplo, fechar os restaurantes à noite, mas de dia funcionam. Proibir o acesso aos parques, mas o transporte coletivo continua em funcionamento. Comércio de rua, tranquilo, continua liberado, mas fechamos shoppings e galerias. Então, tem que haver um critério. E outro detalhe, não pode chegar o prefeito e anunciar que em 2 dias está fechando os estabelecimentos comerciais de empresários que, diante de um prejuízo que já tomaram na primeira quarentena, reinvestiram, fizeram estoque e agora são comunicados que em 48 horas está tudo fechado. Ou seja, aqueles que seguem a orientação e a recomendação sanitária, com higienização, com distância entre as mesas, esses são penalizados por conta daqueles negligentes e irresponsáveis, empresários também, que não obedeceram às normas e às recomendações? Como assim? É fundamental as prefeituras identificarem as localizações onde o coronavírus está mais pujante, para tentar atacar circunstancial e regionalmente, e com uma boa fiscalização da prefeitura, nos estabelecimentos, na própria funcionamento da cidade. Então não é possível também, meu caro Fernando e amigos do SBT, que simplesmente partamos para um recrudescimento em nome da saúde, que é prioridade, claro, mas nós precisamos encontrar, como a Maria Esther falou agora há pouco, é uma linha tênue, mas nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre segurar a situação do avanço do coronavírus, mas sem dilapidar e afundar o aspecto econômico. Porque aí nós temos o risco de quebradeira de empresas, nós temos o risco de desemprego em massa, e isso vai causar também um sério dano à sociedade, à economia e às pessoas, de uma maneira geral. Para resumir e fechando, vamos colocar em primeiro lugar a sociedade, vamos ficar de olho nas pessoas e não em projetos pessoais, políticos ou eleitorais. O recado não é para ninguém especificamente, é apenas uma reflexão para que prevaleça o bom senso e o juízo, meu caro Fernando. Legal, Prisco, obrigado. Opinião de Cláudio Prisco Paraíso aqui no SBT Meio Dia.